pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo do mês de fevereiro do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, então vem comigo! E hoje é o dia da gente conversar um pouquinho sobre a nossa leitura do mês de fevereiro do desafio Volta ao Mundo em 50 livros. E o livro do mês é A Estátua de Sal do Albert Memmi. Esse é o livro da Tunísia, a gente está viajando pela África agora. E esse mês foi esse livro que nós lemos juntos. Então vamos conversar um pouquinho sobre a experiência de leitura. Eu vou contar um pouco para vocês como que foi a minha experiência ao ler o livro e vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? O que vocês sentiram, como que foi a experiência de ler esse livro. Vocês já tinham lido algum livro deste país? Vocês já tinham lido algum livro desse autor? Como que foi a experiência para vocês? Me contem. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para quem ainda não leu esse livro. Se você se interessar depois de ver esse vídeo, o link para compra vai estar aqui embaixo, tá? Assim como o link para compra do livro que a gente vai ler junto no mês de março. E eu vou falar sobre o livro do mês de março no finalzinho desse vídeo. Então eu vou começar falando um pouco sobre a história do livro. Esse livro ele é um livro semi-biográfico. Por quê? Porque muito da vida do autor foi inserida na vida do personagem principal, o Alexandre. Eu vou falar Alexandre, pessoal, porque é o jeito que a gente pronuncia aqui no Brasil, tá? Mas provavelmente a pronúncia verdadeira desse nome, desse personagem é um pouco diferente, porque obviamente lá na Tunísia ele nasceu numa família no qual a língua era o patuá, mas para estudar ele teve que aprender francês, porque a Tunísia da época ela era colonizada pela França. Então, os estudantes, quando eles entravam para a escola, o francês era a língua falada nas escolas, tá? Então, muito da vida do Alexandre reflete o que realmente aconteceu com o autor. Porém, ele é um romance semi-ficcional. Muitas das coisas aqui não aconteceram, mas a gente tem certeza que algumas coisas sim aconteceram na vida do Albert, tá? Muitas coisas conhecidas. Ele se inspirou na própria vida para poder escrever o personagem principal. E esse romance também é um romance de formação. Ele vai tratar da vida do Alexandre desde que ele nasceu até a vida adulta. Então você vai passar por todas as fases desse personagem. Quando ele era criança, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto e adulto. Até a conclusão da história. E é muito interessante como que esse personagem desde pequeno, mesmo não sabendo descrever o que ele se sentia diferente, ele se sentia deslocado, né? Ele estava ali num país, na África, colonizado pela Europa, né, pelos franceses, então tinha muita influência da Europa. Ele estava num lugar de religião predominantemente muçulmana, e ele não era muçulmano, ele era judeu, então assim, ele era de todas as formas deslocado, ele se sentia muito deslocado, ele não pertencia à religião do país, ele não falava a língua dos colonizadores, e ele sempre teve uma ambição, desde pequeno, você sente em alguns episódios da história, que desde pequeno ele tinha essa ambição de não ser quem ele era, essa ambição de deixar de ser pobre, desde o momento que ele descobre que ele é pobre. Tem um episódio muito pontual no começo da história que ele vê a mãe dele pegando algumas roupas dele e da irmã pra doar para um menininho que ele achava aquele menininho muito sujo, ele sempre achou aquele menininho muito magrinho, aquele amiguinho, né, não amigo, mas eles eram da mesma idade mais ou menos, e ele sempre achava, ele tinha um certo preconceito com aquele outro menino, porque o menino sempre era muito esfarrapado, ele via a mãe dando algumas roupas dele e da irmã usadas para esse menino levar para casa. E aí um dia, eles, num episódio de ciúme, né, com essa roupa que era dele, ele viu o menininho olhando outras crianças brincarem, ele vê o menino e faz o menino passar uma vergonha falando: você não tem direito de falar isso, porque esse casaco é meu. E aí que acontece essa primeira cena forte dele realmente tendo uma separação entre tipo, você é pobre e eu não sou.
Porém, a mãe dele chama ele, a mãe dele fica sabendo, e depois a mãe dele chama ele num canto e fala: olha, você não pode fazer isso com o fulaninho, né, com aquele seu amigo, porque você também só usa roupas usadas. As roupas que você tá usando são todas doações de roupas velhas do seu tio, que pega as roupas usadas do seu primo, porque ele tinha um tio que era comerciante também, igual o pai, mas que tinha uma situação um pouquinho melhor. Meio que todos eles da família moravam assim no mesmo bairro, eles tinham uma situação parecida, só que uns tinham um pouquinho mais do que os outros, então ele recebia as roupas usadas do primo, mas não sabia. E ele tinha esse preconceito com o amigo. Então é nesse momento que a mãe dele conta pra ele, tipo, olha, você também é pobre, você também só usa roupas usadas. Que começa a nascer nele, acho que ele tinha uns 7 anos, 5, 7 anos nessa cena, que começa a nascer nele uma certa recusa em viver naquele meio. E eu senti que isso refletiu na história toda do livro. Ele tá sempre ali em busca de não ter que viver naquela situação que a família vive, sabe? Então, ele focando nos estudos, ele entra na escola com 7 anos e daí ele é obrigado a aprender francês para poder estudar, e isso já diferencia um pouco, porque a mãe dele não fala francês, né? Dentro de casa eles só falam patois, que é a língua da família, e ele vive ali um pouco separado, porque para estudar ele tem os professores que falam francês, ele vai descobrindo na educação um mundo novo. Ele começa a ler muitos livros e ele começa aos poucos, conforme ele vai crescendo, a se distanciar da família. Ele não reconhece mais na família pessoas que consigam compreendê-lo, porque ele começa a reparar, depois que ele começa a estudar, em certas coisas que a família acredita que são crendices. Tipo, não pode deixar a lua bater de noite, porque senão alguma coisa bater na pessoa, né? A claridade da lua não pode pegar na pessoa, senão alguma coisa vai acontecer. Ou, o irmãozinho, a criança ficou doente e morreu porque a coruja piou perto da casa, tipo, na véspera, daí a criança morreu. E aí ele até tem uma discussão sobre essa questão do pássaro piando e da criança morrendo com a mãe. Ele fala pra mãe, eu acho que nessa situação ele já tinha uns 12 anos, não, eu aprendi na escola, o professor falou que não, os pássaros piando não matam as crianças morrem por doença, outras coisas. Daí a mãe dele xinga ele e fala assim, se é pra isso que você tá indo na escola, pra poder ficar brigando comigo e me respondendo, eu vou te tirar da escola. Então assim, ele tem muitos conflitos, porque ele vem de uma família muito simples, muito humilde, que não tem estudo, então ele vai se distanciando. E ele é o filho mais velho, então ele é o filho que tem a oportunidade de estudar primeiro do que todos os outros filhos, né? Se eu não me engano, gente, são 8 filhos que eles têm. Eu acho que são 8 filhos no total que os pais dele vão ter. Então ele é o mais velho, então ele tem essa oportunidade de estudo. E aí, quando ele chega na pré-adolescência, tem uma passagem de uma escola para outra. E essa escola tem que ser paga. E aí, culturalmente ali na família, nas pessoas que são dos bairros mais pobres, tirarem os filhos da escola, e os filhos começam a trabalhar com os pais para poder trazer dinheiro para dentro de casa. Só que acontece, ele era um aluno muito aplicado, então o diretor da escola que ele estudava acaba indicando um liceu que é pago e é caro, mas como ele era um dos melhores alunos, ele vai ganhar uma bolsa de estudos. Um farmacêutico vai bancar a continuidade desses estudos dele. Então ele continua estudando, sendo financiado por esse farmacêutico. Ele tem que de vez em quando ir conversar com esse farmacêutico, dar uma certa satisfação, mas isso continua o distanciamento com a família. Ele começa a se distanciar do pai, principalmente devido à religião. Quanto mais ele vai estudando, mais ele vai ficando cismado com certas doutrinas da religião judaica, e ele também começa a perceber que dentro da religião tem algumas regras, mas que os pais fazem coisinhas assim pra burlar, tipo, isso é pecado, então pra gente não cometer um pecado, a gente paga o fulaninho que mora lá no primeiro andar pra subir e apagar a luz. Tem uma situação dessa, que ele briga com o pai porque ele chama o pai de hipócrita. Tipo, como você é tão religioso assim, se na hora que você tem que cumprir um ritual da religião, que é apagar a luz, você não quer ir apagar a luz e paga alguém pra subir e fazer isso por você. Então, assim, tá meio que pagando pra não fazer o pecado. Então, ele julga muito os pais por isso, sabe?
E ele fica ali naquele meio. E ele entrando no liceu, ele entra para uma escola particular de burgueses, né, de pessoas que têm muito dinheiro, e só vai aumentando a solidão dele dentro de si, porque ele não se sente um igual perante a família, ele também não se sente um igual perante os amigos da escola, ele também não se sente um igual com a comunidade muçulmana ali que é predominante no país. Então ele assim, ele almeja ir para a Europa, ele tem muito essa vontade de sair dali, de ir para um lugar melhor, mas quando ele vai envelhecer, quando ele vai ficando já quase se formando na escola para ir para a universidade, ele tem uma decepção muito grande, que é a época que começa a guerra. A Alemanha nazista tá ali, né, na guerra na Europa, invadindo os países, e a Tunísia, que era colônia da França, acaba também sendo invadida. Ele é judeu na comunidade judaica ali, e ele percebe que quando eles começam a ir nas autoridades, né, os judeus pedir ajuda, eles sempre são barrados, eles sempre são negados. Então, ele acaba tendo essa decepção com a Europa, né, com os países que ele achava que as pessoas eram mais cultas, que as pessoas eram pessoas melhores do que as pessoas ali. E ele acaba se vendo perdido pelos dois lados. Ele não se sente em casa, ele não sente como se ele tem um país dele, ele não se sente pertencendo a lugar nenhum. E tem uma frase que esse personagem fala que reflete muito isso. Ele fala assim, olha, eu recusara o Oriente e o Ocidente me recusava, porque ele sempre teve um certo preconceito por ser do continente africano, né, porque o país dele fica no continente africano, então ele é uma pessoa do Oriente, porém ele tinha aquela ideia, ele romantizava a Europa, porém a Europa, o Ocidente, acabou recusando ele, né? Quando ele precisou, ele não foi ajudado, né? Aconteceu a guerra, ele foi parar em campo de concentração. Ele, no caso, foi até parar no campo de concentração por vontade própria, porque quando houve, né, quando os alemães chegaram lá e começaram a prender as pessoas, eles meio que dividiram os judeus, e os pobres foram direto para os campos. Os burgueses acabavam pagando, né, uma propina para poder ficar em escritórios, e eles separavam também os intelectuais. E ele, ele ganhou vários prêmios de melhor aluno do país, ele sempre foi um aluno muito aplicado e ele era conhecido, ele ganhou troféu por destaques acadêmicos. Então, mesmo ele sendo judeu, ele não foi mandado para um campo de concentração, porque botaram ele para trabalhar, né? Claro que era um trabalho meio que escravo, mas em um escritório para fazer serviço de escritório. Então ele teve essa opção, e aí ele ficou trabalhando ali naquele escritório com outras pessoas, com outros judeus muito ricos, e daí ele acabou ficando deslocado. Tipo assim, todas as pessoas que ele conhecia do bairro dele, que eram muito pobres, foram para campos. Então ele achou injusto ele não ir. Tipo, se eu também sou pobre, por que não estou lá? Eu posso ir para lá e, né, usar da minha inteligência para poder sair, ajudar as pessoas que estão lá. Então chega um momento que ele decide ir para o campo de concentração, e aí já é no finalzinho da história, e tem toda um final, assim, uma história bem triste mesmo, a parte bem triste do livro, que é a parte da guerra, a parte dele no campo de concentração com as outras pessoas, e depois a fuga, e assim por diante. E o livro, ele é um livro cíclico. O jeito que o livro começa tem muito a ver com o final. Ele é um livro que faz a volta certinha, né? Então essa é um pouco da história. É a história de uma pessoa que não se sente, que não se encaixa em lugar nenhum, não se encaixa na família, não se encaixa na escola, não se encaixa no país, na língua, e ele é bilíngue. E aí tem um momento que me marcou muito, eu até marquei aqui, que o professor dele vai na casa dele, ele apresenta o professor para a mãe, e aí a mãe não fala francês, e esse professor é meio que o mentor dele,
eram as duas pessoas que ele mais gostava na vida, que era a mãe e esse professor. E aí ele tem aquela epifania de que, tipo assim, as duas partes do meu ser, né, as duas pessoas que eu mais gosto, falam línguas diferentes, elas nunca vão se entender. Porque a mãe dele falou uma coisa pro professor, ele traduziu, o professor respondeu, ele traduziu, aí a mãe e o professor ficaram com aquela cara de sem graça, eles não conseguiam se comunicar, daí a mãe voltou pra cozinha. E foi ali que ele viu que, tipo assim, ele não quer ser completo. Porque ele não pertencia a nenhum dos lugares, entendeu? Porque isso acontece muito com quem é bilíngue. Aí já entra um pouco também da minha experiência e o que esse personagem me despertou. Em alguns momentos, eu senti que principalmente essa parte do não pertencer dialoga um pouco comigo, porque depois que você mora fora, parece que você tem vários lugares seus no mundo, mas que você não pertence a lugar nenhum. Eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Irlanda e voltei pro Brasil, e quando eu tô no Brasil, eu gostaria de estar lá, porque principalmente na Irlanda, né, o lugar que eu tenho muita vontade de morar mesmo, de estabelecer pra sempre, assim, uma casa é na Irlanda, porque é o lugar que eu me senti confortável, que eu me senti em casa, né? Mas a minha família não tava lá. Então você se sente em casa num lugar e aí você sente falta da sua família. E aí quando você volta pra sua família, você não se sente em casa. Então essa dualidade, essa coisa de nunca ter as duas partes completas, eu reconheço um pouco disso, eu tenho um pouco disso, sabe? Mas uma das coisas que é muito diferente que eu senti nesse personagem é a ambição e um certo preconceito de tudo, sabe? Ele era bem nariz em pé, desde pequenininho, desde o episódio lá que ele humilhou o amiguinho por causa do casaco que a mãe dele deu, que era dele. Ele faz isso várias vezes, sabe? Ele era uma pessoa de nascimento muito humilde, mas que era nariz em pé. Eu senti que esse personagem, né, o Alexandre, ele era um personagem nariz em pé. Ele tratava um pouco a família mal, ele se achava um pouco, sabe? Ele era arrogante com a família. Ele tem esse quezinho ali de arrogância que depois da guerra eu senti um pouco de uma melhora, sabe? No final do livro tem uma esperancinha ali dele. Eu senti que depois de passar por um campo de concentração e um bombardeio, uma fuga, quase morte várias vezes, ele parou um pouco com essa coisa, sabe? Ele voltou e até tem uma cena bonita de reconciliação com o pai no final. Simples, porém bonita, sabe? Mas voltando à minha experiência, né? Falando um pouco mais sobre o que eu senti ao ler esse livro, eu achei muito interessante. Eu não tenho muito conhecimento histórico de outros países, principalmente os países da África. Então, esse desafio Volta ao Mundo em 50 Livros está sendo muito legal para mim, porque eu tô tendo contato com a história de vários países. E assim, aqui no Brasil, quando a gente estuda na escola sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, a gente só fica sabendo, tipo, a Alemanha tava invadindo e tava tendo campo. A gente sabe muito pouco, a gente aprende pouquíssimo na escola. Quanto mais eu leio, mais eu percebo quanto a gente não aprende nada na escola. É muito bizarro, sabe? Eu tô sendo bem sincera e olha que eu tenho o privilégio, né? Eu tive o privilégio de estudar em escola particular a minha vida inteira. Eu sou uma pessoa privilegiada de ter pais que, mesmo simples, fizeram de tudo para poder pagar uma escola para mim, e mesmo sendo fruto do ensino privado, que a gente enche tanto a boca para falar, né, no Brasil, eu ainda sinto que o meu conhecimento é tipo quase nada quando eu começo a ler coisas de outros países, sabe? Qual que é o meu conhecimento sobre a África? Eu fico assim, gente, não tive praticamente. A gente estuda muito superficialmente as coisas no ensino médio, né? Então, assim, por isso a importância da leitura e por isso que a gente está aqui fazendo o nosso desafio Volta ao Mundo em 50 Livros, pra gente realmente ter um conhecimento sobre os outros lugares. Então, eu gostei muito de ler esse livro, não sabia que lá, né, tinha sido invadido pela Alemanha também, né, na Tunísia. Uma das coisas que o personagem principal pontua é que lá não teve os campos de concentração
com as câmaras de gás. Lá era só campo de concentração para trabalho forçado, quer dizer, só não, né, gente? É modo de dizer, não quis dizer que era só isso, mas assim, não tiveram as câmaras de gás, não tiveram algumas das coisas que os campos de concentração na Alemanha tiveram, lá na Tunísia não teve, o que não deixa de ter sido uma coisa horrível que aconteceu com os judeus na Tunísia, né, gente? Mas ele pontua, assim, certas diferenças de como que foi os campos de concentração de um lugar para o outro. Mas ele diz também que aconteceu de vários judeus da Tunísia serem levados para a Alemanha, para os campos de concentração na Alemanha, porque tinham poucos campos lá na Tunísia, não tinham tantos assim. Então é isso, eu gostei muito dessa leitura, eu achei que foi muito enriquecedora. Eu gosto de romance de formação, de pegar, de ter um personagem principal, que você segue as relações desse personagem durante o livro todo. Esse é um tipo de livro preferido pra mim. Eu prefiro livros assim que focam mais em um ou dois personagens do que livros que tem 50 personagens e querem falar de tudo sobre todo mundo e daí você acaba se perdendo na história. Eu gosto de autores assim, sabe, que focam em poucas pessoas, mas que escrevem muito bem. Falando em gosto de autores assim, a história é extremamente diferente, né? Aqui nós estamos falando de um africano num país colonizado pela França, que passa pela Segunda Guerra, que vai para campo de concentração, mas a escrita dele e esse estilo de livro, de romance de formação, me lembrou muito o livro Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Eu amo esse livro, Arroz de Palma. Também é um romance de formação, conta a história do principal, né, do livro, desde que ele era pequenininho até a idade, até os 80 e poucos anos, no Arroz de Palma. Passa, então, por toda a vida do personagem principal, mas até as descrições me lembraram, sabe? As descrições do Albert aqui, quando ele fala dos cheiros, ele descreve os lugares com cheiros e cores, tipo, amanheceu um dia com cheiro cinza. E como que é um cheiro cinza, sabe? Quando ele vai falar que tá com neblina, então ele descreve os cheiros com as cores, e me lembrou um pouco do Francisco Azevedo, porque no Arroz de Palma, o personagem principal, ele é um cozinheiro e ele compara todas as situações que a família vai vivendo, que ele vai vivendo, com pratos, né? Com pratos da culinária. Então ele também fala muito de cheiro, de gosto, de cor, de comida. E então eu gostei muito, o tempo todo eu fiz essa conexão entre os dois autores, apesar das histórias serem bem distintas, né? O Arroz de Palma, o personagem é brasileiro e a história acontece... O começo da história acontece em Portugal, mas o restante acontece aqui no Brasil. Então, se você gostou desse livro aqui, dê uma chance pro Arroz de Palma, do Francisco Azevedo, que você vai gostar também. E agora, pessoal, a gente tem que falar sobre o próximo livro. Qual que é o livro que a gente vai ler em março, do desafio Volta ao Mundo em 50 livros? Eu vou botar a fotinha aqui. O nome do livro é Também os Brancos Sabem Dançar. Eu vou falar o nome do autor aqui que eu anotei, gente, porque, olha, esses nomes africanos, infelizmente, eu não sei pronunciar direito, então me perdoem a pronúncia. Mas o nome do autor é Khalaf Epalanga. Tá? E esse livro, pelo que eu li, o livro já chegou, tem no meu Instagram um unboxing do livro, tá? Então, se você quiser dar uma espiadinha nesse Também os Brancos Sabem Dançar, vai lá no meu Instagram, que tem o IGTV, que eu faço um unboxing. E, pelo que eu entendi, ele é um livro musical. Ele vai falar bastante de música, da musicalidade, envolvendo a história dos personagens. Então, assim, eu amo música e já estou muito empolgada para começar a ler, né, o livro do mês de março. Então, nós vamos conversar sobre o Também os Brancos Sabem Dançar na última sexta-feira de março, combinado? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, clica no gostei, que isso me ajuda bastante aqui no canal, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!